Por que nós pedimos a intercessão de Maria? Por quê? A palavra interceder significa pedir, clamar por alguém. Interceder significa rezar, orar em favor do outro. Por isso eu gostaria que você prestasse bem atenção no que eu tenho para trazer hoje para você, porque talvez você tenha até tentado sozinho aí. Não tem recorrido a Nossa Senhora, você não pede a um santo. E é por isso que talvez a tua oração seja tão frágil, porque Deus conhece o nosso coração. A palavra de Deus diz que Moisés, ele intercede pelo povo de Israel, aquele povo que estava corrompido no pecado, aquele povo que tinha trocado Deus por um bezerro de ouro. Vocês sabem de toda a história, lá no deserto, aquele povo que troca Deus por aquele bezerro, dizendo: olha o Deus que nos tirou do Egito. Pois Deus levanta uma ira contra aquele povo e chega a externalizar a Moisés que o desejo de Deus era exterminar com aquele povo. E aí diz a palavra que Moisés, está lá em Êxodo 32, versículo 11, Moisés suplicou ao Senhor Deus, intercedendo pelo povo: ó Senhor, por que acende o teu furor contra esse povo que tirasses da terra do Egito com grande força, com mãos fortes? E diz a palavra que aquela intercessão de Moisés moveu o coração de Deus. E olha o que diz a palavra em Êxodo 32, 14. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo de Israel. Repita comigo essa frase: a intercessão pode mover o coração de Deus. Pode mover o coração de Deus. A intercessão pode mudar as coisas. Talvez o que você esteja passando é uma provação. Talvez o que você esteja passando, esse sofrimento que você esteja passando, é para você aprender, filho. É para você crescer na fé. Agora, veja o que a palavra de Deus está dizendo: que uma intercessão pode fazer Deus mudar de ideia. O desejo de Deus era exterminar com aquele povo. E essa palavra esse extermínio significa uma provação que era derrochar. Mas Moisés ali intercede por eles. E aí a palavra de Deus é clara. A palavra de Deus diz que Deus arrependeu-se. Quer dizer, o que significa que Deus não quis colocar em prática aquilo que ele planejava contra aquele povo, né? Deus mudou de ideia pela intercessão de Moisés. Um santo, Moisés intercede. A palavra de Deus vai revelar em João capítulo 2, a partir do versículo 1. Preste atenção no que aconteceu numa festa de casamento. Ao terceiro dia, fizeram bodas em Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. E faltando vinho, a mãe dele foi falar com Jesus: não temos mais vinho. Disse Jesus: mulher, ainda não chegou a minha hora. Ainda não chegou a minha hora. Quer dizer, que hora que Jesus está falando? Da hora de morrer na cruz. E Maria se volta para os serventes e diz: façam tudo o que ele vos disser. Maria intercede, né? E era da vontade de Jesus realizar um milagre ou não? Não, a minha hora ainda não chegou. E Maria, ela se volta para os serventes e olha a estratégia de Maria: façam tudo o que ele vos disser. Quer dizer, quem decide é o meu filho. É ele que vai decidir. Mas Maria sabia que já tinha colocado no coração de Jesus o desejo dela também, né? Faça tudo o que ele vos disser e sai de perto. E aí eu pergunto: Jesus realizou um milagre, sim ou não? Sim. O primeiro milagre na Bíblia, o primeiro milagre que Jesus realizou na sua vida pública foi pela intercessão dessa mulher. Olha que uma santa, olha que um santo pode fazer. Pode moldar o coração de Deus. Jesus era Deus encarnado, né? Moisés molda o coração de Deus, fazendo com que Deus não seja rude com aquele povo. E Nossa Senhora molda o coração do filho para que ele realize o primeiro milagre. Filho, olha aqui para mim. Você está esperando o quê, filho? Lembre-se sempre disso. A intercessão pode moldar o coração de Deus. A intercessão pode fazer com que Deus perdoe você dos pecados e te conceda a graça, abençoado. Olha o poder da intercessão de um santo, de uma santa, né? Agora eu sei que se você
disser isso para um irmão que não crê na intercessão, vai vir outro questionamento. Tudo bem, os vivos podem interceder, mas Maria não está morta? Os santos não estão mortos? De onde que a Bíblia diz que os mortos podem interceder? Está escrito isso na Bíblia? Capítulo 11, versículo 25 de São João. O que Jesus diz a respeito daqueles que creem? Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Gente, a morte para Jesus não é aquela mãozinha arrumada no caixão. A morte para Jesus é para aqueles que não creem. Olha o capítulo 3 de São João, ali no versículo 18, diz assim: quem crê não será condenado, mas quem não crê já está morto. Quem não crê está morto, está perdido. Romanos 8,38, nem a vida nem a morte podem nos separar do amor de Deus. Olha aqui para mim, a morte não nos separa, muito pelo contrário. A morte é só uma passagem, é uma passagem para o outro caminho, mas a igreja continua existindo, a autoridade da intercessão continua existindo. Basta você ver aquela passagem do rico avarento, que quando ele morre, ele fica preocupado com a família lá, revela a palavra, que ele fica pedindo para que Deus mande Moisés e olhar pelos seus lá. Se ele está olhando pela família, então isso quer dizer que os mortos podem olhar pelos seus. Tanto é que aí o Senhor diz assim: nem que o morto ressuscite, eles vão acreditar. Lá tem os profetas. Mas que o rico lembrou da família lá no céu, lembrou. Então, gente, lembre-se, Nossa Senhora está muito mais viva do que muita gente que está andando por aí, gente que está respirando por aí, muito mais viva. Agora eu sei que tem muitas pessoas que dizem: padre, tudo bem, o senhor está falando de intercessão na Bíblia, mas Moisés era um homem que estava vivo ali, que podia interceder. A palavra de Deus nos diz que há um só mediador entre Deus e os homens. Que história é essa de pedir para Nossa Senhora Aparecida, se há um só mediador? Veja que nós recorremos. Talvez você, quando está saindo de casa, sempre tem alguém pedindo a sua intercessão lá. Reza por mim lá, ele diz, né? Às vezes não vem para a igreja, mas pede a intercessão. Nós oramos uns pelos outros, nós pedimos a intercessão. Nós que somos falhos, somos pecadores, nós podemos interceder. Intercedemos. Não só nós católicos, os nossos irmãos protestantes sempre vão lá pedir para o pastor colocar a mão na cabeça, interceder. Mas sabe por que isso é justificável? Porque há um só mediador. Presta atenção no que o padre vai dizer. Quem é o único mediador? Jesus Cristo. Mas quem é Jesus? Jesus, diz a palavra em 1 Coríntios, ele é formado de uma cabeça e de um corpo. E diz a palavra que Jesus é a cabeça e o corpo de Cristo é a igreja. Isso é o que, teologicamente falando, nós chamamos de Cristo total. Quando nós estamos falando de um mediador, nós estamos falando de Jesus por inteiro. Quando eu falo em nome de quem? Em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. E quando você fala, igreja, porque você é a igreja de Jesus, você também fala em nome dele. Quando você está lá fazendo uma oração na sua casa, às vezes até impondo a mão na cabeça das pessoas, fala em nome de Jesus. É por isso que nós temos autoridade em Jesus Cristo. Ora, no capítulo 20 de São João, quando Jesus aparece ressuscitado, Jesus diz: assim como o Pai me enviou, agora eu vos envio para fazer as mesmas obras que eu fiz. Inclusive diz: a quem vocês perdoam os pecados serão perdoados, né? Porque uma das maiores bênçãos que Deus podia fazer é perdoar os pecados, que a lei judaica dizia que só Deus podia perdoar. Aí Jesus vem perdoar em nome de Deus, e ainda diz que agora os apóstolos podem perdoar também em nome dele. Então Jesus delega para mim, delega a você uma missão que era só dele. Nós somos a igreja de Jesus Cristo, e a igreja tem autoridade para falar em nome dele. Então a nossa intercessão, nós intercedendo, nós estamos intercedendo em nome de Jesus. Quando Nossa Senhora intercede, ela intercede como membro dessa igreja. Aliás, a primeira igreja viva, né? Olha o que o catecismo da Igreja Católica diz:
pelo fato dos habitantes do céu, os santos, estarem mais intimamente unidos a Cristo, consolidam mais firmemente a toda a igreja na santidade. Não deixam de interceder por nós, junto ao Pai, apresentando por meio do único mediador, que é Jesus Cristo, as nossas orações. O Catecismo, número 956, quer dizer, há um só mediador, e eles intercedem em nome dele. Você quer mais motivo para pedir a intercessão de Nossa Senhora? Sabe, gente, que a gente ouve muito as pessoas baterem na Bíblia e dizer tem que estar escrito na Bíblia. Mas está na Bíblia. Em Lucas 1, a partir do versículo 42 ali, no Magnificat, no cântico de Nossa Senhora, tem uma profecia que diz assim, que Maria disse: desde agora todas as gerações me proclamarão de bendita, de bem-aventurada, todas as gerações. Você proclama Maria como bendita, como bem-aventurada? Você exalta Maria, sim ou não? Porque você faz parte dessa geração, porque você segue a Bíblia, não segue? Essa mulherzinha deve incomodar. Quando ela pede a intercessão, Satanás sabe que Jesus não deixa de ouvir a intercessão dela. E Satanás pode ser feio, Satanás pode ser mau, pode ser tudo de ruim, mas burro ele não é. Eu não sei como que alguém acredita estar agradando a Jesus Cristo, não gostando de Nossa Senhora. Como? Cabe isso na tua cabeça ou não? Alguém dizendo Jesus é o Senhor da minha vida, mas a mãe dele eu odeio, né? Eu vou fechando aqui, mas no Apocalipse 7,13, a gente está dizendo da oração daqueles que já partiram dessa vida, para que você confie mesmo, filho, para que você confie nessa intercessão. Olha o que diz a palavra: o ancião falou comigo perguntando: quem são esses com vestes brancas? Disse o Senhor: são os que vieram da tribulação, dia e noite me prestam culto do céu. O Senhor está dizendo que aqueles de vestes brancas, quando a palavra está dizendo aqui, daqueles que já partiram dessa vida, eles prestam culto dia e noite, quer dizer que eles podem interceder, eles prestam culto lá no céu. Ué, não se dizem que estão mortos? Não, eles rezam, eles intercedem. Lucas 23, 43, quando aquele homem está sendo crucificado ao lado de Jesus, chamado Dimas, olha a palavra de Jesus para ele, quando ele diz: Senhor, lembra de mim quando estiver no teu reino. O que Jesus diz para ele? Ainda hoje estará comigo no paraíso. Se vai estar no paraíso, Jesus podia dizer: ainda hoje estará comigo numa cova, ainda hoje estará comigo a 7 palmos para baixo da terra. Não, Jesus diz: ainda hoje estará comigo no paraíso. Quer dizer, então aqueles que morrem estão no estado de graça, chamado de paraíso. É claro que Jesus vai vir julgar os vivos e os mortos. É por isso que a igreja afirma a questão do purgatório, né? Purgar quer dizer purificar-se. É um estado de graça, onde a graça de Deus vai completando em nós o que falta para a santidade. Filho, rogue, peça por um santo. Põe a mão no teu coração. Olha para Nossa Senhora. Se Jesus, filho, pare e pense comigo. Se Jesus nos deu ela como mãe, se no alto da cruz, lá no capítulo 19, versículo 25, Jesus diz para São João, o discípulo amado: eis aí a sua mãe, é porque ele sabia muito bem, ela ia fazer um bem muito grande para a humanidade, ia fazer um bem muito grande. Eis aí a sua mãe. Olha para Nossa Senhora. Eu peço para que você, filho, apresente teu coração a ela. No início dessa campanha que estamos fazendo, são 9 missas que vamos fazer. Todos aqueles, Senhor, que nesse momento nos acompanham aqui na igreja, aqueles que pelas redes sociais precisam tanto dessa intercessão, eu quero colocar cada um, como criança que somos, debaixo do manto de Nossa Senhora.